Ela não pretendia iniciar uma guerra. Ela só queria fazer com que ele perdesse aquele sorriso presunçoso. Homens ricos não sabem como agradar uma mulher. Ela disse, não conseguiria lidar comigo. Mas o homem que ela ridicularizou não era apenas rico. Ele era um chefe da máfia. E quando ele se inclinou e sussurrou, quer apostar? Toda a sua vida mudou. O lounge na cobertura em Manhattan cheirava ao perfume caro e uísque. Jazz suave misturava-se com o ritmo constante do baixo vindo do andar de baixo. Luzes douradas refletiam nas paredes de vidro e o horizonte brilhava atrás delas, como um lembrete de que esta cidade nunca dormia. Harper Blake não pertencia àquele lugar. Ela não era pobre, mas também não tinha dinheiro para gastar numa garrafa de champanhe de $200. A sua amiga Riley a convenceu a vir depois de uma longa semana no escritório, dizendo que ela precisava de aproveitar um pouco a vida. Agora Harper estava no bar, segurando o seu copo, fingindo apreciar o sabor e contando silenciosamente quanto essa bebida provavelmente custava. O seu vestido preto simples caía-lhe na perfeição. Não era de marca, mas ela tinha uma classe natural que não precisava de rótulos. O seu cabelo castanho caía sobre os ombros, ondas suaves a roçar a clavícula. Ela não tentava destacar-se, mas destacava-se mesmo assim. Então ela o viu. A princípio pensou que ele era apenas mais um cara rico, cercado por homens silenciosos de terno. Mas havia algo diferente. A maneira como as pessoas olhavam para ele. Quando ele se movia, os garçons se afastavam. Quando ele parava, as conversas diminuíam um pouco. Não era uma questão de dinheiro. Era uma questão de controle. Ele estava sentado em uma mesa de canto com 3 homens, cada um deles observando a sala mais do que observando suas bebidas. Sua expressão não mudava quando as pessoas o cumprimentavam. Os seus olhos escuros estudavam o local como um homem acostumado a ser o dono. A sua presença era calma, mas do tipo que fazia o estômago apertar. Quem é aquele? Perguntou Harper ao barman. O barman congelou por um segundo, depois limpou a garganta. A senhora não quer saber. Isso foi resposta suficiente. A curiosidade de Harper só aumentou. Riley, sentada ao lado dela, seguiu o seu olhar e sussurrou. É o Adrian Moretti. Devo ficar impressionada? Perguntou Harper, bebendo um gole da sua bebida. Deve ter cuidado, murmurou Riley. Ele não é apenas rico, é poderoso. Harper sorriu levemente. São todos iguais. O dinheiro faz com que pensem que podem comprar tudo, incluindo pessoas. Ela não queria que a sua voz fosse ouvida, mas foi. O barman parecia nervoso, com os olhos voltados para a mesa de Adrienne. O homem em questão virou lentamente a cabeça. Os seus olhos fixaram-se nos dela do outro lado do bar. Por um segundo inteiro, Harper esqueceu-se de respirar. Então disse a si mesma para parar de ser ridícula e desviou o olhar, mas ele continuou a observá-la. Riley inclinou-se para mais perto. Não olhe para ele assim. Ele é perigoso. Não estou a olhar, respondeu Harper. Estou apenas aqui parada. Estás a desafiá-lo, sussurrou Riley. Ótimo, disse Harper. Alguém deveria fazer isso. Adrian Moretti levantou-se. Seus movimentos eram suaves e precisos, como um homem acostumado a ser obedecido. Os 2 homens ao seu lado trocaram um olhar, mas não o impediram. Ele ajeitou o paletó, abotoou apenas o botão do meio e começou a caminhar em direção ao bar. Todos os sons ao redor pareciam ter se suavizado. As pessoas abriram espaço sem que lhes pedissem, até o barman recuou. Harper não se mexeu. Quando ele parou à sua frente, ela olhou para cima. Ele era mais alto do que ela esperava. De perto, as suas feições eram mais marcantes, os seus olhos ainda mais escuros, quase verdes sob as luzes. Ele cheirava a limpo, caro, a cedro e confiança. Acha isso engraçado? Ele perguntou baixinho. Ela pestanejou. Desculpe. O que disse sobre homens ricos? Ele respondeu. O seu tom era calmo, mas não era conversa fiada. Era uma afirmação. Ela cruzou os braços. É apenas uma opinião. Uma opinião baseada em quê? Na minha experiência, disse ela, levantando o queixo. Os homens ricos gostam de controlo. Acham que podem comprar o que querem e ir embora. Ele a estudou por um momento, os olhos movendo-se lentamente dos olhos dela para os lábios, depois de volta. E você acha que isso é tudo o que há em homens como eu? Foi o que eu disse. Ele se inclinou ligeiramente. E o que a faz ter tanta certeza? Harper sorriu, recusando-se a mostrar qualquer medo.
Porque homens como você não saberiam como agradar uma mulher que não pode ser comprada. Ele não piscou. Isso é um desafio? Talvez. Ele aproximou-se, baixando a voz. Acha que eu não conseguiria lidar consigo? As palavras saíram provocadoras, mas calmas. O coração dela batia forte. No entanto, ela recusou-se a recuar. Eu não acho, disse ela. Eu tenho a certeza. Por uma fração de segundo, os lábios dele curvaram-se. Não em diversão, mas em algo mais sombrio. Ele inclinou-se ainda mais para perto, a respiração quente contra a orelha dela. Quer apostar? O pulso dela acelerou. O som da voz dele a atingiu mais profundamente do que ela esperava. Ela virou o rosto ligeiramente, perto o suficiente para ver a barba por fazer no queixo dele, a pequena cicatriz perto do colarinho. Ele não a tocou, mas o ar entre eles parecia carregado. Quando ele finalmente deu um passo para trás, ela exalou como se estivesse a prender a respiração há minutos. Nome? Perguntou ele. Por quê? Porque gosto de saber quem me desafia. Harper, disse ela. Harper Blake. Ele repetiu lentamente. Harper Blake. Acenou com a cabeça uma vez. Vou lembrar-me disso. Não se preocupe, disse ela, tentando parecer calma. Vai esquecer-me assim que eu me afastar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu não esqueço. Riley agarrou o braço de Harper, sussurrando. Por favor, vamos embora. Adrienne virou-se ligeiramente para o bar e falou com o barman. Coloque as bebidas dela na minha conta, disse Harper, franzindo a testa. Não precisa fazer isso. Eu não faço caridade, disse ele em voz baixa. Eu pago pelo que chamas a minha atenção. Não estou à venda. Ele sorriu levemente. É isso que te torna interessante. Antes que ela pudesse responder, Riley a puxou para longe. Harper se virou uma vez na porta. Ele ainda estava a observar, calmo, paciente, como um homem que já havia decidido algo. Lá fora, o ar noturno a atingiu. O som do trânsito enchia a rua. Ela tentou rir disso. Que ego. Riley balançou a cabeça. És louca por falar com ele assim. Ele é apenas mais um cara rico. Riley parou de andar. Não, Harper, ele não é. Eu ouvi histórias. Pessoas desaparecem quando se metem com ele. Então é bom que eu não esteja a planear vê-lo novamente, disse Harper. Elas chegaram à calçada e um carro preto passou lentamente. Harper não percebeu, mas Riley sim. Um homem dentro do carro estava a observá-las. Quando os seus olhos se encontraram, a janela fechou-se novamente. Dentro do salão, Adrienne voltou para a sua mesa. Um dos seus homens inclinou-se para a frente. Chefe, quer que a investiguemos? Adrienne não respondeu imediatamente. Ele pegou na sua bebida, observando a cidade abaixo através da parede de vidro. Finalmente, ele disse discretamente. Quero saber onde ela trabalha, quem ela é, tudo. O homem acenou com a cabeça e saiu. Adrienne ficou onde estava, repetindo as palavras dela na sua cabeça. Você não conseguiria lidar comigo. Aquele tom, aquela faísca, ele não sentia isso há anos. Ela não tinha medo dele, não como os outros, e isso de alguma forma a tornava perigosa. Ele tomou outro gole, calmo, mas concentrado. Se ela acha que não consigo lidar com ela, murmurou, quase para si mesmo. Vamos ver como ela lida com o meu mundo. O sedã preto seguia o carro de Harper à distância, misturando-se no trânsito. Dentro do carro, o homem no banco do passageiro falou baixinho ao fone de ouvido. Estamos de olho nela, chefe. A caminho do centro da cidade. Ótimo, respondeu a voz de Adrienne ao telefone. Não se aproximem muito. Só quero saber se ela chega em casa em segurança. Houve uma pausa. Em segurança ou vigiada? Perguntou o motorista baixinho. O tom de Adrienne permaneceu o mesmo. Ambos. Harper chegou ao seu pequeno apartamento 20 minutos depois. Tirou os sapatos, suspirou e deixou a bolsa cair no sofá. O seu reflexo no espelho mostrava um leve rubor ainda nas bochechas. Ela não queria admitir, mas algo naquele homem a havia abalado. A calma, a certeza, o modo como ele a olhou, como se ela não fosse apenas mais uma pessoa no bar, mas um alvo ou uma tentação. Ela apagou a luz e tentou dormir. Mas a última coisa que viu antes de fechar os olhos não foi o horizonte ou a boate. Foi o rosto dele inclinado para perto, a voz sussurrando em seu ouvido. Quer apostar? A cidade lá fora nunca ficava realmente silenciosa. Nas sombras da noite, um carro preto permanecia estacionado do outro lado da rua do seu prédio.
O motorista verificou o telemóvel e então olhou para a luz da janela que acabara de se apagar. Ainda observando, o passageiro perguntou, e o motorista acenou com a cabeça. O chefe disse para não a perder. Eles ficaram em silêncio por um momento antes que o motorista acrescentasse. Ela não tem ideia de quem acabou de desafiar. Da varanda da sua cobertura do outro lado do rio, Adrian Moretti ficava olhando para o mesmo horizonte com o telemóvel na mão, os seus pensamentos já consumidos por um nome. Harper Blake. Harper acordou mais cedo do que o habitual. Não por causa do trabalho e nem porque tinha algo importante a fazer. Ela simplesmente não conseguia parar de relembrar a noite anterior. A maneira como ele caminhou em direção a ela. A maneira como ele não levantou a voz nenhuma vez. A maneira como ele disse, "Quer apostar?" Como um homem que sempre ganhava. Ela revirou os olhos para si mesma no espelho. Era só um tipo numa boate, murmurou. Um tipo perigoso. Fim da história. Ela tomou banho, prendeu o cabelo e vestiu roupas de trabalho. Jeans escuros, uma blusa bege justa e sapatos de salto baixo. Ela trabalhava com logística de eventos para um grupo hoteleiro no centro da cidade. Nada glamuroso, nada que gritasse, passei a noite a provocar um chefe da máfia. Às 8h15, ela estava a trancar a porta do seu apartamento. Foi quando ela viu um SUV preto estacionado bem em frente ao seu prédio. Janelas escuras limpas, o tipo de carro que pessoas ricas usam para se locomover pela cidade sem serem notadas, ou o tipo de carro que as pessoas usam para manter alguém seguro. O motorista saiu imediatamente como se estivesse à espera dela. Ele usava um fato escuro, auricular e tinha um corte de cabelo elegante. Profissional? Ele perguntou. Harper apertou a bolsa com mais força. Quem está a perguntar? Sou Caleb. O Sr. Moretti enviou-me para levá-la. Ela olhou para ele. Levar-me para onde? Ele disse, e cito. Para onde ela precisar de ir, ela cerrou os dentes. Eu não pedi um motorista. Ele sabe, disse Caleb, respeitoso, mas firme. Ele insistiu. Claro que sabia. Harper olhou à sua volta para a rua. As pessoas iam a caminho do trabalho. Ninguém prestava atenção. Mas ela sabia o que era isto. Não era um favor, era uma declaração. Adrienne Moretti estava a mostrar-lhe que podia interferir na sua vida normal sempre que quisesse. Não, obrigada, disse ela. Posso apanhar o metro como faço todos os dias. Caleb não se mexeu. O Sr. Moretti também disse para lhe dizer que a cidade nem sempre é segura, especialmente depois da noite passada. Isso fez-lhe hesitar. Depois da noite passada, o quê? Ela perguntou lentamente. Caleb abriu a porta traseira do SUV. Ele só quer ter a certeza de que você chega ao trabalho, só isso. Ela odiava que uma parte dela quisesse entrar. Ela odiava que outra parte dela estivesse curiosa. Até onde esse homem iria? Estaria ele realmente a observá-la? Estaria ele a testá-la? Ela suspirou. Tudo bem, mas só para o trabalho. Caleb acenou com a cabeça. Sim, senhora. Ela deslizou para o banco de trás. O interior cheirava a couro e a algo leve, não muito forte. Já havia uma garrafa de água no suporte e uma pequena caixa com um croissant. Ela franziu a testa. Foi ele. Sim, disse Caleb da frente. Ele disse, não comeu muito ontem à noite. Como é que ele sabe disso? Murmurou ela. Ele repara nas coisas, disse o motorista, entrando no trânsito. Harper olhou pela janela para a cidade a passar. Nova York sempre se moveu rapidamente, mas hoje ela sentia que tinha sido puxada para uma velocidade diferente, como se tudo o que ela fizesse estivesse a ser monitorizado. O seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ela abriu a mensagem. Adrienne Moretti. Bom dia, Harper. Ela olhou para o ecrã e digitou. Adrienne, enviaste um carro. A resposta dele chegou segundos depois. Harper, o trânsito de Manhattan é uma perda de tempo. Não gosto da ideia de tu andares sozinha depois da noite passada. Ela digitou mais rápido. Adrienne, depois do que exatamente? Eu disse uma frase num bar. Adrienne, tu disseste isso para mim? Ela revirou os olhos, mesmo que ele não pudesse ver. Harper, és dramática. Adrienne, sou cuidadosa. Ela parou de escrever. O seu coração batia mais rápido do que deveria. Ela não queria que ele pensasse que estava impressionada. Chegou outra mensagem. Adrienne, gostaria de te ver mais tarde. Almoço. Ela exalou. Lá estava. A verdadeira razão para o carro. Harper, eu trabalho. Adrienne, sei onde trabalhas. Ela congelou por meio segundo.
O motorista olhou para ela pelo espelho retrovisor, mas permaneceu em silêncio. Adrian, vou enviar o carro às 12h30. Harper, e se eu disser não? Adrian, então vou enviá-lo às 12h30 e esperar. Ela olhou para o ecrã. Então, digitou a única resposta que não soaria como rendição. Harper, vamos ver. Guardou o telemóvel. Caleb deixou-a em frente ao hotel onde ela trabalhava. Duas recepcionistas na entrada olharam para o carro, depois para ela, e ela já podia ouvir os sussurros a formarem-se. Obrigada, disse Harper, saindo do carro. Menina Blake, chamou Caleb. Ela virou-se. Ele entregou-lhe um pequeno cartão preto. Caso precise de ir a algum lugar antes do meio-dia, estou aqui na esquina. Ela estreitou os olhos. Ele disse-lhe para ficar por perto. Sim. Ela esfregou a testa. Ele faz isto com todas as mulheres? Caleb quase sorriu. Não, ela não respondeu a isso. Apenas entrou no edifício, com os ombros direitos, agindo como se nada estivesse fora do normal. Mas estava dentro. A sua colega Jenna sussurrou. Ok, quem era aquele? Ninguém, disse Harper, dirigindo-se para a sua secretária. Oh, não, as pessoas não chegam em carros pretos com motoristas dizendo que não é ninguém, provocou Jenna. Ele é rico? Harper sentou-se. Sim, ele é bonito. Harper pensou na maneira como ele se inclinou, voz baixa, olhos firmes. Sim. Então qual é o problema? Ele é do tipo rico que tem segurança, disse Harper. Do tipo rico que manda um carro sem perguntar. O tipo de rico a quem as pessoas não dizem não. Jenna ergueu uma sobrancelha. E tu disseste não. Estou a tentar, murmurou Harper. Ela tentou concentrar-se no trabalho, nos e-mails, nas encomendas para eventos. Uma mudança na disposição do salão de baile para um cliente corporativo. A vida normal, a vida que ela construiu sozinha, sem nenhum homem a pagar por ela, sem ninguém a dizer-lhe o que fazer. Mas às 11h50, ela ainda estava a pensar nele. Às 12h20, ela verificava a hora a cada 2 minutos. Às 12h28, ela disse a si mesma que não iria. Às 12h30 em ponto, o seu telemóvel vibrou novamente. Caleb, estou lá embaixo. Ela olhou para o ecrã. Ela poderia ignorar. Ela poderia enviar uma mensagem e dizer que não estava disponível. Ela poderia dizer para ele a deixar em paz. Mas outra mensagem chegou de um número desconhecido. Não era de Adrienne, desconhecido. Cuidado com quem você é vista. Ela congelou. Ela olhou ao redor do escritório. Ninguém parecia estar a observá-la. Ninguém parecia nervoso. Ela digitou de volta. Harper. Quem é? Nenhuma resposta. Sua garganta lhe apertou. Ela pegou a sua bolsa e dirigiu-se ao elevador. Quando saiu, Caleb estava a segurar a porta aberta. Alguma coisa errada? Perguntou ele imediatamente, percebendo a sua expressão. Alguém me enviou uma mensagem, disse ela entrando, dizendo para eu ter cuidado com quem sou vista. Caleb cerrou os dentes. Vou avisá-lo. Não, disse ela rapidamente. Não piore as coisas. Já está pior, disse ele, ligando o motor. No momento em que alguém lhe enviou uma mensagem por causa dele, já estava pior. Ela engoliu em seco. Para onde estamos a ir? Perguntou ela. Ele dirigiu em direção ao rio. O Sr. Moretti disse que gosta de lugares com janelas. Ela franziu a testa. Nunca lhe disse isso. Ele repara nas coisas. Caleb repetiu. Pararam em frente a um restaurante sofisticado com janelas do chão ao teto e vista para a água. 2 homens de fato estavam na entrada a observar. Um deles falou ao telemóvel quando viu o carro. Este não era um almoço normal. Caleb acompanhou-a até lá dentro. Os funcionários cumprimentaram-na como se ela tivesse feito uma reserva semanas antes. Do outro lado, numa mesa privada com a cidade atrás dele, estava sentado Adrian Moretti. Ele levantou-se quando ela se aproximou. Nunca ninguém se levantava por ela. Nem o seu ex, nem o seu antigo chefe, nem o seu pai. Mas este homem, que poderia ter qualquer mulher na sala, levantou-se. Harper, ele disse como se tivesse a certeza de que ela viria. Sente-se. Ela sentou-se. Eu quase não me sentei. Eu sei, ele disse, mas você estava curiosa. Ela olhou para ele com raiva. Você realmente gosta de estar certo. Eu gosto de entender as pessoas. É isso? Ela perguntou. Entender? É o começo. Um garçom veio com água e depois os deixou sozinhos. Adrienne inclinou-se para a frente. Recebeste uma mensagem. Ela olhou para ele. Tu sabias, eu disse aos meus homens para vigiarem o teu prédio.
Se alguém é ousado o suficiente para te enviar uma mensagem depois de uma noite, eu quero saber. Então, foi um dos teus? Perguntou ela bruscamente. Não, disse ele imediatamente. Não foi um dos meus. Então, de quem era? Ele não respondeu imediatamente. Ele observou-a, avaliando o quanto deveria contar. O tipo de pessoas que gostam de saber com quem eu falo. O tipo que procura pontos fracos. Eu não sou um ponto fraco, disse Harper. Não és, concordou ele. Mas eles ainda não te conhecem. Ela recostou-se. Eu não me inscrevi para isto. Tu falaste comigo, disse ele, em público, na minha cidade. Isso faz de ti parte da cena. E daí? Agora preciso de segurança, porque disse que não conseguias lidar comigo. Os olhos dele escureceram um pouco. Agora precisas de segurança, porque eles acham que eu posso querer. As palavras fizeram o seu peito aquecer e ficar tenso ao mesmo tempo. Então deves afastar-te, disse ela. De mim. Eu não me afasto, disse ele simplesmente. És teimosa, és faladora. Ela quase sorriu. Então foi por isso que enviaste um carro. Porque gostas de mulheres faladoras. Eu mandei um carro, disse ele, porque não quero que te magoes por minha causa. A maneira como ele disse isso foi tão natural que a desarmou. O que você quer, Adrian? Perguntou ela, finalmente dizendo o nome dele. Ele manteve o olhar fixo nela. Quero saber se ontem à noite foi apenas uma piada de bêbado ou se você realmente acredita no que disse sobre homens como eu. Eu acredito. Então quero provar que estás errada. Como? Ela perguntou, desafiando novamente. Ficando, ele disse. Aparecendo, garantindo que estejas segura. Não desaparecendo depois de uma noite. Não te tratando como algo que posso comprar. Essa não era a resposta que ela esperava. Ela olhou para ele por um longo momento. Tu nem me conheces. Eu sei que não te assustaste quando me aproximei de ti, ele disse. Sei que disseste não ao motorista esta manhã antes de dizeres sim. Sei que ficaste num lugar onde sentias que não te encaixavas. Sei que não te impressionas facilmente. Ele fez uma pausa. E sei que alguém te enviou uma mensagem de aviso e tu mesmo assim vieste. A garganta dela la apertou. Porque não deixo que as pessoas me assustem. É exatamente por isso, disse ele, que elas vão tentar. Um silêncio se instalou. Quem são eles, Adrian? Ele não mentiu. Pessoas que não gostam de mim, pessoas que querem interferir no que é meu, pessoas que procuram pontos de pressão. Eu mantenho a minha vida limpa, sem esposa, sem namorada, sem ninguém para atacar. E agora eu sou? Ela perguntou. Tu podes ser, ele disse, se não formos espertos. Ela exalou pelo nariz. Então, qual é a tua solução? Prender-me numa torre. A boca dele tremeu. A minha solução é garantir que eles saibam que estás sob a minha proteção. Isso geralmente faz as pessoas pensarem duas vezes. Geralmente, ela repetiu. Ele acenou com a cabeça uma vez. Geralmente. Ela olhou pela janela para a água e para a cidade, que se movia como se nada estivesse a acontecer. Ela poderia ir embora agora mesmo. Poderia dizer não a ele e voltar à sua vida normal. Mas alguém já lhe tinha enviado uma mensagem. Alguém já a tinha notado. E este homem era o único na sala a agir como se pudesse realmente fazer algo a respeito. Ela voltou-se para ele. Não vou parar de trabalhar. Não vou esconder-me. Não estou a pedir-te isso, disse ele. Estou a dizer-te que vou aumentar a segurança. Não gosto de ser controlada. Eu não controlo. Ele disse que protegia. Há uma linha tênue. Não comigo. Ela o estudou novamente. Os olhos dele estavam firmes. A postura dele era relaxada, mas não preguiçosa. Ele estava no comando sem levantar a voz. Havia um motivo para as pessoas terem medo dele. Tudo bem, ela disse finalmente. Por enquanto você pode enviar o carro. Você pode garantir que eu chegue em casa. Mas só isso. Por enquanto, repetiu ele. E quero o teu número. Ela hesitou. Ele inclinou a cabeça. Já tens o meu. Ela revirou os olhos. És impossível. Ela deu-lhe o número. Ele digitou-o e olhou para ela. E Harper, sim. Se mais alguém te enviar mensagens sobre mim, disse ele, baixando a voz. Agora, avisa-me. Imediatamente. Por quê? Para que possas ameaçá-los. Para que eu possa fazer com que parem. Ela manteve o olhar fixo nele. Tu realmente não gostas de ser desafiado. Ele sorriu lentamente. Não era um sorriso largo, nem suave, apenas confiante. Gosto de vencer. Ela abanou a cabeça, mas havia um traço de sorriso no canto da boca. Ele também observou isso. Quando o almoço terminou, ele não a tocou, não a beijou.
não a pressionou. Ele apenas ficou de pé, deixou-a sair primeiro e deixou que todos no restaurante vissem que tinha sido ele quem a trouxera. Lá fora, Caleb já estava à espera. Harper entrou no carro com uma sensação estranha no peito, uma mistura de irritação, curiosidade e uma sensação muito real de que a sua vida tinha acabado de sair do seu curso normal. Enquanto o carro a levava de volta ao trabalho, o seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez era Adrian. Adrian, você se saiu bem. Harper, eu não fiz nada. Adrian, você não fugiu. Ela ficou olhando para aquilo por um momento, então digitou. Harper, eu não fujo. Lembra disso? A resposta dele veio rápido. Adrian, ótimo. Porque a partir de agora, algumas pessoas estarão observando você e eu prefiro que você esteja por perto quando isso acontecer. Ela franziu a testa. Harper, que pessoas? Desta vez, a resposta dele demorou mais. Adrian, eu te conto hoje à noite, Harper. Hoje à noite, Adrian. Sim, ainda não terminei de provar que você está errado. Ela bloqueou o telemóvel e recostou-se no assento. Ele não tinha terminado. E gostasse ela ou não, ela também não, porque alguém lá fora já tinha notado Adrian Moretti a falar com uma mulher que não fazia parte do seu mundo. E já estavam a decidir como usar isso. E Adriane sabia disso. Era por isso que, do outro lado da cidade, ele já estava a dizer ao seu braço direito: descobre quem lhe enviou a mensagem e deixa bem claro que ela agora está sob o meu comando. O homem acenou com a cabeça. Tu querias silêncio por enquanto. Adriane disse. Não quero assustá-la. O homem ergueu uma sobrancelha. Importa-se se ela for embora? Adriane olhou para a janela, onde a cidade continuava em movimento. Ela disse, não consegui lidar com ela, disse ele simplesmente. Pretendo mostrar-lhe que consigo. E foi nesse momento que o jogo deixou de ser um jogo. Tornou-se pessoal. E pessoal no mundo de Adrian Moretti sempre significava perigoso. No dia seguinte ao almoço com Adrian Moretti, o telemóvel de Harper não parava de vibrar. Chamadas de números desconhecidos, mensagens que ela não abria. Cada vez que olhava para o ecrã, ela se perguntava se uma delas seria dele ou de outra pessoa. No segundo dia, ela decidiu que precisava de espaço. Precisava respirar sem se sentir observada. Mas essa sensação não desapareceu. Quando saiu do apartamento para ir trabalhar naquela manhã, o mesmo SUV preto estava estacionado perto do passeio. Caleb acenou educadamente de dentro do carro. Ela já não ficou zangada. Também não acenou. Ela simplesmente passou por ele, fingindo que não estava lá. Dentro do hotel, ela tentou se distrair com tarefas normais, confirmando pedidos de catering, atualizando planilhas de clientes, verificando arranjos florais, mas a vida normal não parecia mais normal. Ao meio-dia, o seu telemóvel vibrou novamente. Não era Adrian. Era outro número desconhecido. Desconhecido? Não devias ter almoçado com ele. Desconhecido? Não sabes quem ele é. O seu peito apertou-se. A mesma sensação fria de antes. Ela digitou rapidamente. Harper. Quem é? Desconhecido. Alguém que está a tentar mantê-la viva. Ela olhou para o ecrã. A mensagem desapareceu como se tivesse sido apagada do outro lado. As suas mãos tremiam um pouco. Ela não era alguém que entrava em pânico facilmente. Mas isto não era uma brincadeira aleatória. Quem quer que fosse sabia sobre ela e Adrian. Aquele almoço tinha sido privado. Como é que alguém sabia? Ela ligou para Caleb. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Senhora Blake. Alguém me enviou outra mensagem, disse ela baixinho. Igual à última vez. Onde está? No trabalho. Por quê? Fique lá dentro. Ele disse para não sair do prédio. Caleb, estamos no meio do dia. Vou avisar o Sr. Moretti. Ele ligará para si. Antes que ela pudesse discutir, ele desligou. 2 minutos depois, o telemóvel tocou novamente. Adrian. Ela hesitou, depois atendeu. Harper. O tom de voz dele era firme, como se nada pudesse abalá-lo. O que está a acontecer? Ela perguntou. Recebeu outra mensagem? Sim, encaminha. Ela o fez. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ela podia ouvir movimentos atrás dele. Papéis, passos, uma porta a fechar. Vou mandar alguém buscá-la, ele disse. Não, Adrian. Estou a trabalhar. Harper, estou bem. A voz dele baixou um tom. Você não está bem. Alguém sabe o seu número. Alguém que não deveria saber. Você vai sair agora. Não vou. Não estou a pedir, disse ele.
A chamada terminou. Ela olhou para o telemóvel. Então viu Caleb aparecer através das portas de vidro do átrio. Ele parecia tenso. Isso disse-lhe tudo. Ele abriu a porta do carro quando ela chegou a Berman. Vamos ao escritório do Sr. Moretti. Ao escritório dele, Caleb acenou com a cabeça. Ele quer que você fique em segurança. Ela cruzou os braços. Vocês gostam mesmo dessa palavra? Não é uma palavra, disse ele. É uma condição. Ela suspirou, entrou no carro e ficou em silêncio durante toda a viagem. O edifício era alto, moderno, feito de aço e vidro. Lá dentro, tudo estava silencioso. A viagem de elevador pareceu interminável. Quando as portas se abriram, ela viu-o de pé junto a uma janela, com o horizonte atrás dele. Desta vez, não havia guardas à vista, apenas ele. Camisa preta, mangas enroladas até os antebraços, telefone na mão, mandíbula cerrada. Ele virou-se quando ela entrou. Não devia ter ignorado as minhas chamadas, disse ele calmamente. Eu estava a trabalhar, disse ela. E agora está aqui. Ela olhou em volta. O escritório era grande, mas simples. Madeira escura, linhas simples, uma pequena máquina de café expresso no canto. Sem arte, sem cor, apenas controlo. Não precisavas de me arrastar até aqui, disse ela. Eu poderia ter respondido a algumas mensagens. Elas não são aleatórias, disse ele. Vieram de um número ligado a um dispositivo encriptado. Quem as enviou sabe como permanecer invisível. Isso é reconfortante, disse ela secamente. Ele aproximou-se. Não estou a tentar assustar-te. Só quero que compreendas o que acontece quando as pessoas ficam curiosas sobre mim. Queres dizer perigoso? Ele não negou que às vezes fosse. Sim. Então a culpa é minha? Ela perguntou, de braços cruzados. Não, disse ele. A culpa é minha. Eu devia saber que alguém nos veria. Ana, queres dizer alguém do teu mundo? Ele acenou com a cabeça uma vez. És inteligente. Então conta-me como é o teu mundo, Adrian. Porque agora parece um escritório, e alguns homens de fato, mas de alguma forma, as pessoas acham que estou em perigo só por falar contigo. Ele olhou para ela por um momento antes de responder. A minha família tem interesses comerciais em toda a cidade. Construção, transporte, segurança. O tipo de coisa que atrai atenção e inimigos. E esses inimigos enviam mensagens às mulheres com quem almoças, quando acham que essas mulheres são importantes. Eu não sou importante, disse ela. Ele aproximou-se. Agora importas. O peito dela apertou-se novamente. Puxou novamente, mas desta vez não foi por medo. Ele virou-se para a secretária e pegou numa pasta. Senta-te. Ela sentou-se, principalmente para provar que não estava com medo. Ele abriu a pasta e mostrou-lhe algumas fotos impressas. O prédio dela, o escritório dela, ela a caminhar na rua há 2 noites. O estômago dela revirou-se. Onde você conseguiu isso? Do meu pessoal, disse ele. Eles encontraram online desta manhã. Online, repetiu ela. Ele assentiu. Fórum privado. Alguém postou com uma nota que dizia: a nova fraqueza. A voz dela falhou um pouco. Fraqueza eu, disse ele baixinho. Eles acham que você é minha. Não sou, disse ela imediatamente. Eu sei disso, disse ele. Mas eles não sabem, e isso faz de ti um alvo. Ela olhou para as fotos novamente e depois para ele. Então, o que eu faço? Ficas perto de mim. Ela riu uma vez, curta e aguda. Não podes estar a falar a sério. Estou. Eu tenho um trabalho, Adrian. Tenho uma vida. Não posso simplesmente esconder-me no teu escritório. Ele acenou com a cabeça. Então vamos fazer com que pareça diferente. Como? Ficarás onde eu possa chegar-te rapidamente. Pelo menos até eu descobrir quem está por trás disso. Ela abanou a cabeça. Não és tu quem decide isso. Eu decido, disse ele simplesmente. Se ficares sozinha, eles continuarão a vigiar-te. Se ficares comigo, eles vão recuar. E se não recuarem, eu trato disso. Ela levantou-se. Não podes resolver tudo com dinheiro e ameaças. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Nunca disse que uso dinheiro. O silêncio durou demasiado tempo. Ela finalmente disse: achas que sou uma rapariga indefesa? Acho que és corajosa o suficiente para agir como se não estivesses com medo, disse ele. Mas com medo ou não, eles continuarão a aproximar-se. Ela olhou para ele, percebendo como ele estava calmo. Ele não estava a adivinhar. Ele estava habituado a isso. Habituado a pessoas a ameaçá-lo, habituado a reagir. E, de alguma forma, isso assustava-a mais do que qualquer outra coisa. Por que é que te importas? Ela perguntou baixinho. Ele não hesitou.
Porque me desafiaste. Porque não desviaste o olhar. Porque não pertences a esta confusão. E agora pertences. Ele aproximou-se novamente, devagar, mas com firmeza. E porque não deixo as pessoas tocarem no que é meu. O pulso dela acelerou. Eu não sou sua. Ele sorriu levemente. Então prove que estou errado. Ela abriu a boca para discutir, mas ele estendeu a mão não para agarrá-la, mas para lhe entregar algo. Um pequeno telefone. Linha privada. Só eu, Caleb e o meu braço direito. Marco, temos este número. Se algo parecer errado, ligue. Ela olhou para ele e depois pegou. Tem uma solução para tudo, não tem? Tenho motivos para isso. Ela olhou para o telefone e depois voltou a olhar para ele. O que aconteceu à última pessoa que foi arrastada para o seu mundo? Ele não pestanejou. Ela não ouviu. A resposta foi curta, fria e eficaz. Ela não perguntou mais nada. Finalmente, ela exalou. Vou ficar por enquanto. Os ombros dele relaxaram ligeiramente. Ótimo! Mas não porque você disse isso, acrescentou ela. Porque não quero ser morta por causa de uma aposta estúpida. Ele quase sorriu. Não é mais estúpida. Ela abanou a cabeça. Você é inacreditável. Ouço isso muitas vezes. Ela caminhou em direção à porta, depois voltou-se. Adrian. Ele olhou para cima. Você disse que as pessoas desaparecem. Quantas? Ele não respondeu. Aquele silêncio dizia tudo. Naquela noite, Harper deitou-se num quarto de hóspedes da cobertura de Adrienne. Ela não gostava da sensação de segurança. Não gostava que o seu coração só desacelerasse quando sabia que ele estava no mesmo prédio. Ela não gostava de nada disso, mas não podia negar uma coisa. O perigo era real. Lá embaixo, Adrienne estava perto da janela, observando a cidade. Marco entrou silenciosamente. Rastreamos as mensagens, disse Marco. Foram enviadas por uma mulher, Diana. Os olhos de Adrienne estreitaram-se. A minha prima? Marco acenou com a cabeça. Parece que sim. Por quê? Ela disse que estava a avisar a rapariga. Adrienne voltou a olhar para o horizonte. Ela não devia ter feito isso. O que queres que eu faça? Nada, disse ele. Ainda não. Ele apagou as luzes e olhou novamente para Manhattan, falando baixo, quase para si mesmo. Ela disse, eu não conseguia lidar com ela. Ela ainda não tem ideia do que isso significa. Harper acordou com o cheiro de café. Por um momento, esqueceu-se de onde estava. Os lençóis eram mais macios do que qualquer coisa que ela possuía. O silêncio era pesado, caro. Então lembrou-se de que aquele não era o seu apartamento. Era a cobertura de Adrienne Moretti. Ela sentou-se rapidamente. O quarto era moderno, mas não frio. Cores neutras, janelas do chão ao teto com o horizonte a se espalhar. Sem fotos pessoais, sem desordem. Um espaço projetado para controle, não para conforto. O seu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. Adrian. Café da manhã lá embaixo. Não discuta. Ela revirou os olhos, mas sorriu levemente, apesar de si mesma. Claro. Harper tomou banho e encontrou as suas roupas cuidadosamente dobradas numa cadeira. Alguém as tinha lavado e passado durante a noite e saiu descalça para a sala de estar aberta. O lugar parecia algo saído de uma revista. Mármore escuro, linhas limpas, vista da cidade que se estendia até ao infinito. Uma longa mesa de jantar tinha uma bandeja com café, ovos, frutas e torradas. Adrienne sentou-se na ponta a ler o jornal da manhã, como se nada nessa situação fosse incomum. Dormiu? Perguntou ele sem levantar os olhos. Tentei, disse ela. O seu prédio não faz barulho. É estranho. Ele olhou para ela. Barulho é distração. Não gosto disso. Percebi, murmurou ela sentada à sua frente. Faz todos os seus hóspedes dormirem aqui sob supervisão? Apenas aqueles que são ameaçados. Ela suspirou. Certo, porque isso é normal. Ele dobrou o jornal cuidadosamente. Come. Ela pegou uma torrada, mas não tocou nela. Vou para casa hoje. Ele olhou nos olhos dela. Não, não vai. Ela cerrou os dentes. Não pode me manter aqui. Não estou a mantê-la aqui. Estou a mantê-la viva. Eu disse isso ontem. E eu disse que alguém postou suas fotos online, ele interrompeu. Isso não desaparece da noite para o dia. Ela recostou-se na cadeira. Parece que está habituado a prender pessoas. Estou habituado a perder pessoas, disse ele simplesmente. Isso é pior. A sala ficou em silêncio. Ela olhou para o café. As palavras dele não eram uma ameaça. Eram a verdade. Uma pequena e cansativa verdade. Finalmente ela perguntou. Alguma vez se cansa de estar no controlo?
Ele observou-a por um momento. O controlo mantém-me vivo. Mantém todos à minha volta vivos. Isso não é uma resposta. Ele sorriu levemente. Tu não paras. Só quando recebo uma, disse ela. Ele acenou com a cabeça uma vez, quase divertido. Come, Harper. Ela suspirou e finalmente pegou num garfo. Tu realmente não sabes pedir com educação, pois não? Não preciso, disse ele. As pessoas geralmente ouvem. Bem, eu não sou como as pessoas. Eu sei. Essa pequena admissão a fez parar. Mais tarde naquela manhã, Caleb chegou com um tablet e 2 telemóveis. Ele os colocou no balcão. Um para o trabalho, disse ele, apontando para o primeiro. Outro para chamadas privadas, ambos criptografados. Harper cruzou os braços. Está a brincar. Procedimento padrão, disse Adrienne atrás dela. Não estou na sua operação. Agora está. Eu não concordei com isso. Ele contornou o balcão, calmo, firme. Você concordou em ficar. É assim que funciona ficar. A voz dela se elevou. Não posso viver assim. Telefones, guardas, vigilância. Você quer morrer porque alguém viu a sua foto comigo? Ele a interrompeu bruscamente. Ela parou de falar. O tom dele não era de raiva. Era factual, frio. Caleb parecia desconfortável. Vou esperar perto da porta. Ele disse baixinho e saiu da sala. Harper respirou fundo. Achas que esse tom ajuda? Não, disse Adrienne, mas é o único que funciona. Ela virou-se olhando pela janela. Achas que o medo é a única maneira de as pessoas ouvirem? Ele aproximou-se, agora com a voz mais baixa. Achas que resistir tornará o mundo menos perigoso? Ela virou-se para encará-lo. Acho que gostas de fingir que podes controlar isso. Eles estavam agora próximos, tão perto que ela podia ver os reflexos verdes nos olhos dele. A voz dele suavizou-se. Talvez, mas fingir mantém-te a respirar. A garganta dela apertou-se. Acreditas mesmo nisso? Eu sei disso. A tarde prolongou-se. Adrienne saiu para reuniões, mas os guardas faziam turnos perto do corredor. Harper detestava o silêncio. Ela caminhou de janela em janela, traçando o horizonte, tentando imaginar quantas pessoas temiam o homem cujo apartamento ela estava a ocupar. A certa altura, encontrou uma porta ligeiramente aberta, uma pequena sala com prateleiras, não com livros, mas com arquivos, organizados e etiquetados. Dentro de uma parede de fotos e notas. Aproximou-se. Nomes, rostos, mapas da cidade. Uma secção estava marcada com um fio vermelho a ligar as fotos. Grupos rivais, docas de embarque, nomes de polícias. No centro, um nome destacava-se. Morgan & Co., debaixo de uma única nota, procurando por vantagem. Ela congelou novamente com essa frase. Encontre algo interessante. Ela se virou. Adrienne estava parada na porta. Ela engoliu em seco. Você deveria trancar isso. Não preciso. Você estava certo, disse ela, saindo. Você realmente está sendo vigiada. Ele acenou com a cabeça uma vez. Sempre. Então por que me dizer para ficar? Você poderia ter me dito para desaparecer. Eu poderia, disse ele. Mas não quero. Por quê? Porque entraste naquele bar e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem, não um nome. Porque não recuaste quando as pessoas te disseram para recuar. Ela abanou a cabeça. Essa é uma razão terrível para arriscar a vida de alguém. Ele sorriu levemente. É honesta. Ela passou por ele em direção à sala de estar. Não sabes o que é ser honesto. Vives rodeada de mentiras. Ele seguiu-a. Achas que conheces o meu mundo? Não, disse ela, mas sei o que o poder faz às pessoas. Ele deteve-a com uma frase silenciosa. Então por que ainda estás aqui? Isso atingiu-a mais do que ele pretendia. Ela não respondeu porque não sabia, porque parte dela queria sair, mas outra parte não conseguia. Ele aproximou-se lentamente o suficiente para que ela o impedisse, se quisesse. Ela não o fez. Não quero que tenhas medo, disse ele suavemente. Quero que estejas segura. Ela olhou para ele. Não é a mesma coisa. Eu sei, disse ele. Os olhos dele se encontraram. Nenhum dos dois se moveu por um momento. Então ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Não foi com força, apenas com precisão, como tudo o que ele fazia. És impossível, sussurrou ela. Tu também, disse ele. É por isso que isto funciona. Naquela noite, Harper sentou-se na varanda enrolada num cobertor. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. Ela não se sentia presa, mas também não se sentia livre. Em algum lugar entre os dois, um espaço que ela não sabia que existia.
A porta de correr abriu-se silenciosamente. Adrienne saiu. Sem casaco, mangas arregaçadas novamente. Não devias ficar aqui sozinha, disse ele. Estou cercada por guardas. Eu quis dizer emocionalmente, disse ele, e sorriu quando ela lançou-lhe um olhar. Foi uma piada. Uau, às vezes tu realmente fazes isso. Ele ficou ao lado dela, encostado na grade. O vento trazia o cheiro suave da sua colônia. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela disse: Disseste que não tens ninguém próximo porque isso te torna fraco. Eu disse: Isso me torna vulnerável, não fraco. É a mesma coisa, para mim não. Ela virou-se para ele. Então, o que acontece agora? Ele olhou para ela com seriedade novamente. Agora tu ficas aqui até eu limpar o teu nome daquela lista. E se não conseguires, eu sempre posso. E se estiveres errada, ele inclinou-se ligeiramente. Então serei o último erro que cometeria. Os olhos deles se encontraram. A distância entre eles era pequena, muito pequena. Pela primeira vez, Harper não desviou o olhar. Na manhã seguinte, ela acordou com vozes no andar de baixo. Adrienne estava a falar com Marco. O carro foi atingido ontem à noite, Marco estava a dizer. Alguém deixou um bilhete. Ela fala demais. O sangue de Harper gelou. O tom de Adrienne era frio. Eles estão a ficar ousados. O que fazemos? Mudamo-la. Harper deu um passo à frente. Mudar-me para onde? Ambos os homens se viraram. O maxilar de Adrienne estava tenso, mas a sua voz permaneceu calma. Tu ouviste? Não sou um pacote. Não, disse ele. A sua vantagem. Isso é pior. Ele respirou fundo. Vai comigo para a casa de campo. Sem discussão. Não posso simplesmente... Pode sim, disse ele. E vai, Adrian. Ele aproximou-se com a mão gentil, mas firme no braço dela. Harper, por favor, só desta vez, não discuta comigo. Foi a primeira vez que ele disse por favor. Essa única palavra encerrou a discussão. Horas depois, o carro se afastava na escuridão, deixando para trás as luzes da cidade. Harper olhou pela janela para o horizonte, que desaparecia atrás deles. Adrienne sentava-se ao lado dela em silêncio, com a mão repousando levemente perto da dela. Pela primeira vez, o silêncio não parecia controle. Parecia uma promessa. Ela inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos. Ele observou-a por um momento, depois voltou a concentrar-se na estrada à sua frente, já a planear como fazer com que o mundo parasse de tocar no que ele tinha decidido que era seu. E enquanto o carro desaparecia na noite, a cidade permanecia acordada, sussurrando sobre a mulher que tinha feito Adrienne Moretti quebrar as suas próprias regras. A casa de campo não era nada como Harper esperava. Ela pensava que seria uma fortaleza fria no meio do nada. Em vez disso, era uma propriedade ampla e moderna, com grandes janelas, paredes de pedra e uma grande sala de estar aberta que dava para uma fileira de árvores altas. Nenhum vizinho à vista, nenhum barulho da cidade, apenas o som do vento, até em algum lugar distante uma estrada. Era silencioso, silencioso demais. Caleb estacionou em frente. 2 outros carros já estavam lá. Homens à paisana estavam posicionados perto da entrada, alertas, mas relaxados. Este não era um esconderijo aleatório. Era um lugar que Adrian já tinha usado antes. Ele saiu primeiro e olhou em volta, verificando tudo como um homem que nunca parava de avaliar o perigo. Para dentro, disse ele. Harper saiu do carro cruzando os braços ao redor do corpo. Sabes, isto parece muito com um sequestro. Tu entraste no carro, disse ele. Sequestro é mais complicado. Ela bufou, reconfortante. Ele a deixou entrar. O interior era aconchegante. Pisos de madeira, sofás bege, uma grande cozinha com uma ilha. Ainda sem fotos de família. Ainda sem sinais de que este homem já tivesse vivido com alguém. Tudo era funcional. É aqui que você traz mulheres? Perguntou ela sem rodeios. Não, disse ele. É aqui que trago pessoas que preciso manter vivas. Então é pior. Ele quase sorriu. Depende de como você vê as coisas. Ela deixou a bolsa no sofá. Quanto tempo vai demorar para eu descobrir quem deixou aquele bilhete? Você já sabe, disse ela. Tinhas nomes naquele quadro. Sabes quem quer fazer barulho. Ele observou-a, sabendo que saber e provar são coisas diferentes. Ela sentou-se cansada. Ainda acho que isto é uma reação exagerada. Ele aproximou-se com as mãos nos bolsos. Eles cortaram um carro com a minha matrícula. Deixaram uma mensagem sobre ti. Isso não é uma reação exagerada. Ela olhou para ele. Tu vives sempre assim. Sim. Não te cansas disso?
Sim, ele disse novamente, mas é melhor do que a alternativa. Ela recostou-se. Que é sacos para cadáveres? Ela ficou em silêncio. Ele suavizou o tom de voz. Harper, sei que não gostas que te digam o que fazer, mas não estou a tentar controlar-te. Estou a tentar garantir que não te magoas por minha causa. Estás sempre a dizer isso, porque é verdade. Ela olhou à sua volta. Então, eu tenho um quarto ou vou dormir no sofá como uma refém? Tu tens um quarto, disse ele. No segundo andar, em frente ao meu. Ela ergueu uma sobrancelha. Conveniente. Ele manteve o olhar fixo nela. É mesmo. Ela revirou os olhos. Tudo bem. O primeiro dia foi estranho. Ela explorou a casa. Havia uma academia, um escritório, um quarto de hóspedes e um longo corredor com portas trancadas. Lá fora, um deck e um local para jantares ao ar livre. Quem quer que tenha projetado a casa queria privacidade, mas sem desconforto. Da varanda dos fundos, ela podia ver mais dois homens posicionados perto da árvore. Ela se virou para Adrian, que estava ao telefone perto da janela. Eles dormem? Perguntou ela. Ele terminou a ligação em turnos. Por minha causa, corrigiu ele. Você é apenas a razão pela qual aumentei o número. Ela soprou ar pelas bochechas. Sabes, algumas mulheres recebem flores. Tu recebes segurança armada. Como o meu mundo é romântico. Ela riu-se, apesar de si mesma. À tarde, eles finalmente pararam de orbitar um ao outro e realmente conversaram. Ele estava na cozinha com as mangas arregaçadas, a fazer café. Sem funcionários, sem mordomo, só ele. Isso por si só a surpreendeu. Tu também cozinhas? Ela perguntou. Eu sei, ele disse. Não gosto de depender das pessoas. Não gostas de confiar nas pessoas? Isso também, ela pulou no balcão. Então, o que faz o dia todo? Ameaça pessoas ao telefone? Ele lançou-lhe um olhar, mas respondeu. Eu administro propriedades. Eu cuido de remessas. Eu participo de reuniões chatas com homens que fingem ser honestos. E a outra parte? Que outra parte? A parte sobre a qual as pessoas cochicham. Ele entregou-lhe uma caneca. Eu lido com pessoas que tentam tirar o que é meu. Continuas a dizer o que é meu, ela disse. Tu percebes que não sou tua. Ele inclinou-se para o balcão, agora mais perto. Neste momento estás na minha casa, sob a minha proteção, usando a minha segurança, a beber o meu café. Então, sim, tu és meio que minha. Ela estreitou os olhos. Estás a distorcer as coisas. Estou apenas a afirmar. Ela tomou um gole do café. Era forte. Não estavas a brincar no clube, estavas? Sobre o quê? Quando disseste, queres apostar? Ele manteve o olhar fixo nela. Não. O que estás a tentar provar, Adrian? Que os homens ricos podem agradar uma mulher. Que os homens ricos podem proteger uma mulher, disse ele. E que nem todos nós somos vazios. Ela ficou em silêncio. Então perguntou, por que é que o teu primo me enviou uma mensagem? Isso realmente o fez parar. Descobriste, disse ele. Já sabias que eu descobriria. Ele acenou com a cabeça. A Diana preocupa-se demais. Ela disse que queria manter-me vivo. Ela viu a tua foto online e ligou os pontos. Ela cresceu nesta vida. Ela viu o que acontece às mulheres quando alguém como eu se importa. E ela achou que avisar-te faria com que tu fosses embora. Não foi o que aconteceu. Eu sei, disse ele. É por isso que não gritei com ela. Então ela estava a tentar ajudar à sua maneira. Harper observou. Tu tens pessoas que se importam. Eu tenho pessoas que me devem favores. Não é a mesma coisa. Ele olhou para ela por um longo segundo. Não, não é. Naquela noite, o jantar foi tranquilo. Caleb e Marco comeram na cozinha. Harper e Adrian à mesa. Ela percebeu que ele sempre se sentava onde podia ver a porta. Ele sempre verificava o telemóvel a cada poucos minutos. Ele sempre ouvia quando um carro passava lá fora. Você nunca relaxa? Perguntou ela. Eu estou relaxado, disse ele. Esta é a sua versão relaxada. Sim, ela balançou a cabeça. Isso é triste. Ele sorriu. Vem cá, ela pestanejou. O quê? Ele empurrou a cadeira para trás. Vem cá. Ela levantou-se cautelosamente e caminhou até ele. Ele pegou-lhe no pulso gentilmente e puxou-a para o seu colo. Não foi rude nem exigente, foi deliberado. Não precisas de agir corajosamente o tempo todo, disse ele perto do ouvido dela. Aqui não, eu não estou a fingir. Tu estás, disse ele. Tu ficaste com medo, só não queres admitir. Ela engoliu em seco. Tudo bem.
Eu fiquei com medo. Ótimo, ele disse. Tu deves ficar. O medo mantém-te alerta. É isso que te mantém viva? Isso e não deixar as pessoas aproximarem-se. Ela virou a cabeça ligeiramente. E, no entanto, estou aqui. Ele olhou para os lábios dela. Sim. A mão dele repousava na coxa dela, quente, firme. A casa estava silenciosa. Guardas do lado de fora, telefones desligados. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, eles estavam sozinhos, sem a cidade a observar. Ainda achas que não consigo lidar contigo? Perguntou ele baixinho. Ela olhou nos olhos dele. Acho que tu queres. Ele sorriu. Devagar, de verdade. Eu quero. Ele a beijou, sem pressa, sem fome, controlado como tudo o que fazia. Mas foi sincero. A mão dele moveu-se para o queixo dela, o polegar acariciando a bochecha. Ela abriu os lábios e ele aprofundou o beijo, puxando-a para mais perto, como se tivesse se contido por muito tempo. Os dedos dela se enrolaram na camisa dele. Ele tinha gosto de café e menta. A outra mão deslizou para a parte inferior das costas dela, mantendo-a firme no colo dele. Quando se afastou, a respiração estava mais pesada. Ele olhou para ela como se fosse a única pessoa na casa. Estás bem? Perguntou ele. Sim. Queres parar? Ela abanou a cabeça. Não. Ele beijou-a novamente mais devagar. A sua contenção era óbvia. Ele poderia ter ido mais longe, mas não o fez. Ele queria que ela estivesse disposta. Ele queria que ela o escolhesse, não que reagisse por medo. Ela afastou-se apenas o suficiente para falar. Então os homens ricos sabem mesmo alguma coisa. Ele riu baixinho. Este homem rico sabe. Ela sorriu sem fôlego. Não te armes em esperto. Tarde demais. Ela riu e depois descansou a testa no ombro dele por um segundo. Estar perto dele fazia-a sentir-se segura. Irritava a rapidez com que se adaptou a isso. Ele manteve o braço à volta da cintura dela. Sabes que isto não acaba quando voltarmos para a cidade. Acho que eles te viram. Vão tentar novamente. Eu também acho. Então compreendes por que estabeleci regras. Ela suspirou. Diz-me. Ele não hesitou. Não sais com ninguém que eu não tenha enviado. Não atendes números desconhecidos. Não publicas onde estás. E se eu disser para ficares dentro de casa, ficas. Ela olhou para ele. Isso parece controlo. É proteção. Continuas a dizer isso. Vou continuar a dizer até acreditares. Ela olhou para ele por um momento. O meu ex dizia o mesmo. Ele ficou imóvel. O teu ex? Ela acenou com a cabeça. Ele dizia que queria proteger-me. Mas o que ele queria dizer era: não quero que fales com mais ninguém. Não sou o teu ex, disse Adrian imediatamente. Não me importo que fales com as pessoas. Eu me importo se eles podem atirar em ti. Ela engoliu em seco. Isso é justo. O que ele fez? Perguntou Adrienne com a voz calma, mas agora mais aguda. Ele usava dinheiro para me fazer sentir pequena, disse ela, desviando o olhar. Pagava as minhas contas e depois jogava isso na minha cara. Dizia que eu não conseguiria sem ele. Traía, mentia e depois tentava agir como se fosse a vítima quando eu o deixei. Desde então, sempre que vejo um homem com dinheiro, presumo que ele acha que pode comprar-me. Ele ouviu sem interromper, sem julgamentos, sem zombarias. Ele é um problema agora? Adrienne perguntou. Não, ótimo, ele disse, porque eu não gosto de problemas. Ela olhou para ele novamente. Tu és diferente. Sim, tu ainda me assustas. Ótimo, ele disse. Isso significa que compreendes o risco. Mais tarde naquela noite, quando ela se preparava para dormir, alguém bateu à sua porta. Não era o Adrian. Uma mulher estava ali, cabelo bonito e escuro, traços italianos, na casa dos 20 anos, confiante. Harper? Ela perguntou. Sim, sou a Gianna, prima da Adrienne. Os olhos da Harper arregalaram-se. Foste tu que me enviaste a mensagem. A Gianna acenou com a cabeça. Sim, desculpa pelo drama. Eu não queria assustar-te. Eu só sei como isso funciona. Como o que funciona. Tu começas como uma brincadeira. Então as pessoas veem ele olhar para ti 2 vezes. De repente, tu estás no radar de todos. Harper cruzou os braços. Então a tua solução foi dizer-me para fugir. Sim, disse Diana. Porque é mais fácil. Harper abanou a cabeça. Não vou fugir. Gianna sorriu um pouco. Eu percebo isso. Ele gosta disso. E tu? Perguntou Harper. Gianna encolheu os ombros. Gosto de te ver viva. Se ficar com ele significa isso, então fica.
Só não subestimes quem está a observar. A expressão de Harper suavizou-se. Estavas a tentar proteger-me. Eu estava a tentar impedir que ele se apegasse. Diana disse, ele fica pior quando se importa. Harper sentiu isso no peito. Ele já se importa. Eu sei. Diana disse, um pasti. É por isso que ele te trouxe para cá. Giana começou a sair, depois acrescentou. Mais uma coisa. Quando ele disser, não saias, não sai. Ele não está a blefar. Eu percebi. Giana sorriu. Bem-vinda à confusão da família. Então ela saiu. Harper fechou a porta lentamente. Confusão da família. Então não era apenas negócios, era sangue, lealdade, história, pessoas que não iam embora, pessoas que sabiam exatamente o que custava estar perto dele e ficavam mesmo assim. Ela foi para a cama naquela noite com um pensamento claro. Isso não era mais casual. Lá embaixo, Adrienne sentou-se com Marco. Ela conheceu Giana? Ele perguntou. Sim, disse Marco. Ela ficou zangada? Não, acho que ela entendeu. Adrienne acenou com a cabeça. Ótimo! Marco olhou para ele. Vais mesmo ficar com ela? Sim, mesmo que isso traga problemas. Sim, Marco sorriu. Então é melhor estarmos preparados. Adrienne recostou-se. Já não estávamos preparados. Eles aproximaram-se demasiado dela. A culpa é minha. Não voltará a acontecer. Como podes ter tanta certeza? Os olhos de Adrienne ficaram frios, porque agora eles sabem que ela é importante. Marco acenou com a cabeça. Isso torna-a um alvo melhor. Isso torna-me uma inimiga pior, disse Adrienne. A luz da manhã entrava pelas amplas janelas da casa de campo. Harper acordou mais tarde do que o habitual. Pela primeira vez desde que conhecera Adrienne Moretti, não houve caos imediato, nem mensagens, nem batidas à porta, nem ordens, apenas silêncio e o som dos pássaros lá fora. Vestiu-se e desceu as escadas. Os guardas já estavam a movimentar-se. Marco estava à mesa da cozinha, com o portátil aberto e um café ao lado. Adrian estava de pé perto da janela, com o telemóvel na mão, dando ordens com aquela voz calma e firme que não precisava de se elevar para ser obedecida. Quando a viu, ele terminou a chamada. Bom dia, ela respondeu. Você sempre começa a trabalhar antes do nascer do sol. Não durmo muito, disse ele. Ela serviu café e sentou-se à sua frente. Então, o que vem a seguir? Você disse que me manteria aqui até descobrir quem deixou aquele bilhete. Já se passaram 3 dias. Ele acenou com a cabeça. Nós descobrimos. E o nome dele é Morgan. Ele disse que tem uma operação rival no Brooklyn. Ele não é burro. Sabia que no momento em que os meus homens vissem o bilhete, eu saberia de onde ele tinha vindo. Ele queria atenção. Então, ele fez tudo isso só para provocar você. Sim, disse Adrian, mas ele foi longe demais ao usar você. Eu não pedi para ser usada, disse ela baixinho. Eu sei, disse ele. É por isso que estou a tratar disso. A maneira como ele disse tratar fez o estômago dela revirar. O que isso significa? Significa que vou fazer com que pare. Ela pousou a caneca. Não pode simplesmente... Harper, ele interrompeu suavemente. Não queres saber o que isso significa. Ela olhou para ele com raiva. Tu continuas a decidir o que eu devo ou não saber porque algumas coisas não se podem deixar de ouvir. Isso não é uma escolha tua. Ele olhou para ela por um longo momento. É quando o teu nome está na mesma frase que o meu. Ela levantou-se e disse, então tira isso daqui. Ele também se levantou. Não funciona assim. Eles ficaram a olhar um para o outro, sem recuar. Então a porta da frente se abriu. Caleb entrou com o telemóvel na mão. A sua expressão dizia tudo. Chefe, disse ele, temos um problema. Adrian virou-se para ele. O quê? Alguém viu um carro perto da propriedade ontem à noite. A mesma marca e matrícula dos homens do Morgan. O pulso de Harper acelerou. Eles seguiram-nos até aqui. Caleb acenou com a cabeça. Parece que sim. A calma de Adrienne não se quebrou, mas o ar à sua volta mudou. Coloque mais homens ao redor do perímetro. Duplique a rotação. Sim, senhor. Caleb saiu novamente. Harper cruzou os braços. Lá se vai a segurança. Adrienne olhou para ela. Você está segura. Eu estou aqui. Não é a mesma coisa. É melhor, disse ele. Ela soltou um suspiro. Você nem se ouve. Eu ouço, disse ele, e acredito em cada palavra. Ele aproximou-se, baixando a voz.
Eles não estão atrás de ti por causa de quem tu és. Eles estão atrás de ti por minha causa, porque acham que tu me tornas mais fraco. Tu tornas? Perguntou ela. Não, disse ele. Tu me tornas focado. Ela queria dizer algo inteligente, algo para quebrar a tensão, mas não conseguiu. Os olhos dele estavam firmes, frios, mas ela viu algo por trás deles que a assustou mais do que as ameaças dele. Honestidade. Tudo bem, disse ela. Faz o que precisares fazer. Só não me contes. Ele aproximou-se perto o suficiente para que ela sentisse o calor da respiração dele. Se eu não te contar, vais odiar-me mais tarde. Talvez, disse ela, mas vou dormir melhor sem saber. Ele sorriu levemente. É justo. À tarde, a casa estava mais movimentada. Homens iam e vinham. Carros subiam a longa entrada e rádios zumbiam com frases curtas. Harper ficou fora do caminho. Sentou-se nos degraus da varanda, observando os guardas. O ar calmo do campo não combinava com a tensão dentro do seu peito. Gianna saiu e entregou-lhe uma garrafa de água. Parece que está a pensar demais, disse Gianna. Porque estou a pensar nele. Harper concordou com tudo isso. Fico a pensar como é que vim parar aqui. Disse uma frase num clube e agora estou sob vigilância. Gianna sentou-se ao lado dela. É assim que funciona. Uma frase é suficiente para ele. Por quê? Porque ele não está habituado a ouvir um não. Gianna disse que ele está habituado ao silêncio. Tu respondeste, isso não é crime. No nosso mundo, é raro, disse Gianna. E perigoso, mas ele gosta do perigo. Harper suspirou. Acho que ele gosta mais de controlo. Gianna sorriu levemente. Para ele é a mesma coisa. Elas ficaram sentadas em silêncio por um tempo. Então Gianna disse baixinho. Ele não está apenas a lutar contra Morgan pelo território. Morgan quer humilhá-lo e, neste momento, tu és a maneira mais fácil de fazer isso. Harper virou-se. Como sabes disso? Porque leio os mesmos ficheiros que ele, disse Gianna. Morgan não se importa com o dinheiro. Ele quer provar que Adrian não consegue proteger o que é seu, e eu sou a prova. Gianna não negou. Ele sabe disso? Harper perguntou. Gianna olhou para a casa. Oh, ele sabe. Ele simplesmente não se importa. Naquela noite, Harper não conseguia dormir. Cada pequeno ruído a deixava tensa. Ela levantou-se e desceu as escadas. Adrienne ainda estava lá acordado, sentado no sofá, com o telemóvel ao lado e uma bebida na mão. Ele olhou para cima quando ela apareceu. Devias estar a dormir, disse ele. Tu também, respondeu ela. Ele apontou para o lugar à sua frente. Vem cá, disse ele e ela sentou-se. Ele serviu outro copo e empurrou-o na direção dela. Às vezes bebes. Então, esta noite é uma dessas vezes. Ela pegou no copo e bebeu lentamente. Gianna disse, o Morgan quer humilhar-te. Ele não reagiu. A Gianna fala demais. Ela está errada? Não, então é verdade. Sim. Então sou isca. Ele olhou nos olhos dela. Não és isca, és influência. Há uma diferença. Não da minha perspectiva. Ele inclinou-se para a frente. A diferença é que o isco é sacrificado. A vantagem é protegida. Ela engoliu. E quanto tempo leva para a proteção se transformar em controlo? Ele olhou para baixo por um momento, depois voltou a olhar para cima. Diz-me tu. Acho que já aconteceu, ela disse baixinho. Ele não respondeu. Em vez disso, levantou-se e caminhou em direção à janela, com as mãos nos bolsos. Podes ir embora agora, eu não te impediria. Ela franziu a testa. Impediria? Ele virou-se. Não, eu iria atrás de ti. Ela riu baixinho. É a mesma coisa. Para mim não, disse ele. Ela pousou o copo. O que acontece quando isto acabar? Descobrimos quem nos traiu e depois os impedimos. E eu? Tu voltas para a tua vida, como se nada disto tivesse acontecido. Se é isso que tu queres. Ela levantou-se e aproximou-se. E o que tu queres? Ele olhou para ela, com os olhos cansados, mas concentrados. Quero terminar isto antes que termine contigo. Ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Não precisas de consertar tudo. Sim, preciso. Ele virou a mão, os dedos roçando os dela. Volta para a cama, Harper. Ela queria discutir, mas não o fez. Caminhou até as escadas. A meio caminho parou e olhou para trás. Adrian, ele virou a cabeça. Não és o único que quer que isto acabe, disse ela. Eu sei. Na manhã seguinte, a peça partiu-se. Caleb entrou apressado, com o telemóvel na mão. Chefe, temos movimento. Adrienne levantou-se. Onde? A câmara na estrada captou um dos carros de Morgan.
a dirigir-se para a propriedade. Eles sabem onde estamos. Quantos? 2 carros. Adrian pegou o casaco. Coloque os homens em posição. Ninguém fora da linha principal. Harper desceu as escadas. O que estará a acontecer? Fique lá em cima, disse ele sem se virar. Adrian, fique lá em cima. A voz dele agora era severa. Ela congelou. Ele nunca gritava antes. Caleb e Marco saíram a correr. Adrian seguiu-os, com a arma no coldre debaixo do casaco, calmo como sempre. Harper observou da janela enquanto os guardas se espalhavam. A estrada além do portão ficou vazia por um momento. Então, 2 carros pretos apareceram, abrandando perto da entrada. Ela não conseguia ver o que estava a acontecer, mas ouviu o som fraco dos motores, portas a bater, vozes abafadas, depois silêncio e, em seguida, um tiro. Ela engasgou. Correu para a porta. Gianna agarrou-lhe o braço. Não, mas Harper soltou-se. Ele está lá fora. Quando chegou à varanda, os guardas estavam novamente em movimento. Os 2 carros estavam parados, um pneu furado, homens no chão a serem arrastados. Adrienne estava à frente, arma baixa, calmo. Ele virou-se quando a viu. Para dentro, disse ele. Ela não se mexeu. Alguém ficou ferido? Não. Então por que para dentro? Harper. Ela foi. Mais tarde, quando tudo se acalmou, ele foi ao quarto dela. Ela estava sentada na cama, com as mãos ainda a tremer. Não devias ter saído, disse ele. Podias ter sido morto, respondeu ela. Não fui. Mas podias ter sido. Ele aproximou-se. É assim que a minha vida é. Eu disse-te isso. Ela olhou para ele. Então por que arrastar-me para isso? Porque eles arrastaram-te primeiro, disse ele baixinho. A voz dela suavizou-se. Adrian, ele sentou-se ao lado dela. O Morgan está calado agora. Isso significa que ele está a planear algo pior. Vou acabar com isso antes que ele tente novamente. Ela tocou no braço dele. E se não conseguires? Ele olhou para ela com voz firme. Então morrerei a tentar. O peito dela apertou-se. Não podes dizer isso como se fosse normal. Ele olhou para baixo, depois para cima novamente. Tu perguntaste, o que acontece quando me importo? É isto que acontece. Ela não sabia o que dizer. Apenas se inclinou para ele, e desta vez ele não se afastou. A mão dele repousou nas costas dela, lenta, firme, como uma âncora. Eles ficaram sentados em silêncio. 2 pessoas foram apanhadas por uma tempestade que nenhuma delas tinha planeado. E lá fora, o último carro desapareceu pela estrada de terra, levando uma única mensagem para o homem que tinha começado tudo. Ele não está a recuar e a rapariga ainda está viva. A casa não dormiu naquela noite. Os guardas faziam turnos a cada hora. Os faróis cortavam a estrada de cascalho e cada rangido do chão soava mais alto do que deveria. Harper não conseguia descansar. Ela andou de um lado para o outro pela sala até o amanhecer, olhando pela janela em direção à floresta. Adrienne ficou do lado de fora a maior parte da noite. Ela podia vê-lo através das portas de vidro, conversando baixinho com Marco, telefone na mão, expressão indecifrável. Ele não parecia cansado. Parecia pronto. Quando ela finalmente desceu as escadas, ele ainda estava parado perto da janela. Não dormiste, disse ela. Ele virou-se. Nem tu. Não consigo dormir quando há homens lá fora com armas. É por isso que eles estão lá, disse ele. Para que possas dormir, disse ela, cruzando os braços. Não é assim que a segurança funciona. Não para mim. Ele estudou o rosto dela e disse baixinho. Hoje vou tratar disso. O que isso significa, Adrian? Significa que isso acaba. Ele disse simplesmente. Ela aproximou-se. Tu vais atrás dele. Sim, ela abanou a cabeça. Não, tu não podes. Não assim, ele está a provocar-te. Ele passou dos limites. A Adrienne disse que ele não terá outra oportunidade. Isto não é uma reunião de negócios. É uma armadilha. Eu sei, disse ele. E vou cair nela. Ela deu mais um passo para se aproximar. Então não vá sozinho. Ele olhou para ela. Eu tenho que ir. Ela estendeu a mão para ele, colocando-a no peito dele. Não tem que ir. Só acha que tem. Ele colocou a mão sobre a dela, com voz calma, mas firme. Se eu não for, eles continuarão vindo, e da próxima vez não será um bilhete ou uma bala no ar. Serás tu. Então eu vou contigo, disse ela. Não, disse ele instantaneamente. Não vais a lado nenhum perto disso. Por quê? Disseste que eu não era fraca. Não és, disse ele. Mas eles não se importam com isso. Vão usar-te para chegar a mim. Então talvez eu possa impedir isso, disse ela.
Talvez se eu os enfrentar, eles vejam que não tenho medo. Ele abanou a cabeça. Eles não se importam com coragem, apenas com vantagem. Então morrerás por nada, ela retrucou. Ele não levantou a voz. Se isso mantiver-te viva, então não é nada. Ela olhou para ele. Acreditas mesmo nisso? Sim. A garganta dela apertou-se. E se eu pedisse para ficares? Ele desviou o olhar por um momento, depois voltou a olhar para ela. Então eu diria, desculpa. Ao meio-dia, ele tinha ido embora. Gianna e Marco tentaram mantê-la distraída, mas Harper mal conseguia ouvi-los. Ela sentou-se perto da janela, observando a entrada da garagem como se fosse uma tábua de salvação. As horas passaram. Nenhuma notícia. Sempre que ouvia o som de um motor de carro à distância, o seu coração disparava. Quando o seu telemóvel finalmente vibrou, ela agarrou-o antes que o primeiro toque terminasse. Caleb, ele ficou em silêncio. O seu localizador parou de se mover. O seu peito ficou frio. O que queres dizer com parou de se mover? Caleb. Ou ele o desligou, ou alguém o fez por ele. Ela levantou-se. Temos de ir. Gianna agarrou-lhe o braço. Harper. Não, ela disse que ele está ferido. Harper, ouve-me. Se fores lá, só vais piorar as coisas. Não me importo. A voz de Gianna suavizou-se. Então faz isso de forma inteligente. Usa o pessoal dele, não o teu pânico. Harper congelou, respirando com dificuldade. Gianna estava certa. Correr às cegas não iria ajudá-lo. Tudo bem, disse Harper. Então ajuda-me. Uma hora depois, Harper estava no banco de trás de um carro com Marco a conduzir. Ela não tinha dito a Adrian que estava a ir. Ele nunca a deixaria. O sol já estava a se pôr, pintando a cidade de laranja e dourado enquanto saíam das estradas tranquilas do campo e chegavam à periferia do Brooklyn. Marco conduzia rápido, mas com cuidado. Ele disse para ficar em casa. Ele não está a atender, disse Harper. Isso não é ficar. Isso é sobreviver. Marco não discutiu novamente. Se ele ainda está vivo, está no antigo armazém no Pier 19. É onde Morgan sempre se esconde. Então é para lá que vamos. O armazém parecia abandonado há décadas. Janelas partidas, portas enferrujadas, grafites cobrindo as paredes. Marco estacionou a 2 quarteirões de distância. Fica no carro, disse ele. Harper abanou a cabeça. Não, estou a falar a sério. Eu também. Antes que ele pudesse discutir, ela já estava fora do carro. O ar estava frio, pesado com o sal do rio. Ela rastejou pelas sombras, cada passo deliberado. Lá dentro, vozes ecoavam. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixotes e o viu. Adrian, com as mãos amarradas, ajoelhado, o rosto machucado, mas calmo. Morgan estava na frente dele, segurando uma arma. Então este é o grande Adrian Moretti, disse Morgan, andando de um lado para o outro. O homem que construiu um império com base no silêncio. Diga-me como é perder tudo por causa de uma mulher. Adrian levantou a cabeça. Você fala demais. Morgan sorriu. E você sangra com muita facilidade. O pulso de Harper acelerou. Ela examinou a área. 6 homens, talvez 7, todos armados. Ela olhou para Marco. Quantos temos conosco? 4, disse ele. Não é suficiente, sussurrou ela. Respirou fundo. Então vamos equilibrar as coisas. Antes que Marco pudesse impedi-la, ela pegou um pedaço de tubo de metal e o jogou para o outro lado do armazém. O barulho ecoou alto e agudo. Os homens se viraram instantaneamente. Adrienne olhou na direção do som, estreitando os olhos. Então ele a viu. Harper, ele sibilou em voz baixa. Aviso. Ela saiu de trás das caixas com as mãos para cima, mas firmes. Tu querias-me, certo? Aqui estou. Morgan riu. Bem, a famosa Harper Blake, a fraqueza. Adrienne cerrou os dentes. Não toques nela. Por que não? Morgan disse. Tu trouxeste-a para tua confusão. Ela merece ver como isto termina. Ele levantou a arma e antes que Harper pudesse pensar, os homens de Marco abriram fogo pela entrada dos fundos. O caos irrompeu. Harper se abaixou atrás de uma viga de metal, com o coração batendo forte. Os tiros ecoaram. Poeira caiu do teto. Ela viu Adrienne rolar para o lado, pegar uma arma de um dos homens caídos e atirar de volta com precisão. Calma, eficiente, aterrorizante. Quando tudo acabou, o armazém ficou em silêncio novamente. Morgan estava no chão, ferido, mas vivo. Adrian caminhou em direção a ele, ainda com a arma levantada. Acaba com isso! Morgan cuspiu.
Tu sabes que tu queres. Adrian ficou em pé sobre ele, respirando com dificuldade, com sangue no rosto. Cometeste um erro, disse ele. Foste atrás de algo que me é importante. Morgan sorriu com desdém. É isso que te mata. Moretti se importar. Adrian pressionou a arma contra o peito dele. Não, é isso que me mantém humano. Ele puxou o gatilho uma vez. Então tudo acabou. Ele se virou, procurando por ela. Ela estava parada perto da porta, com as mãos a tremer e os olhos arregalados. Ele largou a arma, atravessou a distância em 3 passos e puxou-a para os seus braços. Não devias ter vindo, disse ele no cabelo dela, a voz trêmula pela primeira vez desde que ela o conhecera. Podias ter sido morta. Não conseguia ficar à espera, disse ela com a voz trêmula. Pensei que tivesse sido. Estou bem, disse ele. Estás a salvo, é tudo o que importa. Ela afastou-se com os olhos molhados. Estás a sangrar. Ele olhou para baixo. Não é meu, Adrian. Ele segurou o rosto dela com as mãos. Disseste que eu não conseguiria lidar contigo. Eu estava errada, sussurrou ela. Ele sorriu, cansado, mas sincero. Eu disse-te, ela abanou a cabeça, rindo entre lágrimas. És impossível, sempre. Ele inclinou-se e beijou-a profundamente e com certeza. Ali mesmo, entre paredes quebradas e poeira a cair. O mundo lá fora não importava. O barulho, o medo, o sangue, nada disso. Apenas eles. Horas depois, estavam de volta à banda. Harper sentou-se no sofá enquanto Gianna limpava um pequeno corte no braço. Adrienne ficou novamente junto à janela, observando a noite. Não vais dizer, pois não? Perguntou Harper baixinho. Ele virou-se. Dizer o quê? Que estavas com medo. Ele não respondeu imediatamente. Então, suavemente aterrorizada, ela sorriu. Ótimo. Então estamos quites. Ele aproximou-se, sentou-se ao lado dela e pegou na mão dela. Não devias ter vindo. De nada, disse ela. Ele riu uma vez. Nunca vais facilitar a minha vida. Tu realmente queres facilidade? Ela perguntou. Não, ele disse honestamente. Não mais. Ele se inclinou para a frente, apoiando a testa na dela. Fica. Ela olhou para ele, examinando seu rosto. Tens a certeza? Porque estar comigo coloca um alvo maior nas tuas costas. Ele sorriu levemente. Então eles terão que passar por mim primeiro. Os olhos dela se suavizaram. Tu não precisas mais provar nada. Ele beijou a testa dela. Eu já provei. Semanas depois, a cidade estava tranquila novamente. Os homens de Morgan tinham ido embora. O seu negócio estava disperso. Adrienne cumpriu a sua palavra. Ninguém mais tocou em Harper. Eles caminharam juntos por um pequeno parque uma noite. O John Ozanim, com o horizonte brilhando à distância. Desta vez, não havia guarda-costas por perto. Apenas espaço. Você já pensou naquela noite na boate? Ela perguntou. Todos os dias. Ainda achas que foi uma aposta? Foi, disse ele. Apostei que conseguiria lidar contigo. E ele parou, virou-se para ela, com os olhos calorosos, mas ainda perspicazes. Eu ganhei. Ela sorriu. Talvez. Ele afastou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Não, talvez. Ela riu baixinho. Ainda és arrogante. E ainda és falador. Ela inclinou-se e beijou. Acho que é por isso que funciona. Ele acenou com a cabeça. É verdade. Continuaram a caminhar, a mão dela na dele, as luzes da cidade refletindo no rio. Sem guardas, sem ameaças, apenas paz, o tipo de paz que ambos tinham esquecido como desejar. E enquanto desapareciam nas ruas tranquilas, uma verdade permaneceu entre eles. Ela o desafiou e ele provou. Não com poder, não com medo, mas protegendo o coração dela como se fosse a única coisa no mundo dele que não pudesse ser comprada. Se gostas de histórias como esta, dedica um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, dedica um segundo para te juntares a esta família de fãs que adoram histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como esta.